Uma coluna aqui referente à creche e apesar dela ser dedicada ao Japão, eu quero fazer um adendo aqui, porque isso é um problema que acontece particularmente em toda família que tem criança, né, bebê, principalmente quando está nessa faixa etária de entre 1 a 4 anos e a mulher, a mãe ou o pai quer largar na creche. Aqui a matéria, né? Meu filho de 18 meses chora quando chegamos à creche, até chora histericamente só de ver as professoras. Devo considerar mudar a creche dele? É, tem bastante coisa a falar aqui, porque especialmente essa faixa etária ela é bem difícil. E eu quero fazer uma certa crítica à creche, não à japonesa em si, mas no geral, porque tem estudos científicos falando coisas a respeito disso aqui que eu acho que vale a pena acrescentar nessa matéria para enriquecê-la. Porque se você for olhar só o que a matéria diz aqui no Japão, você vê que é meio que normal e cultural, né? Os pais vão, trabalham até tarde, buscam as crianças e vida que segue. E aí, se a criança está chorando, você simplesmente pega e troca. O que é vamos lá, normal na visão da maioria das pessoas. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo nisso e ver o lado oculto das creches, o lado mais obscuro delas. Eu sou Anselmo Saito e eu moro aqui no Japão e eu quero falar um pouco sobre esse assunto, ah, porque, assim, existe um pesquisador chamado Jay Balick. Ele praticamente foi um pesquisador muito famoso, principalmente nessa área de cuidado com crianças. Ele estava vendo muita pesquisa sobre os efeitos da creche nas crianças. Ele era um grande defensor disso por um longo tempo. Ele defendia, ele acompanhava os estudos e ele achava que era ótimo por conta desse desenvolvimento social que a criança poderia ter logo no início. Só que ele percebeu que ao longo do tempo esses estudos eles eram maquiados, ou seja, os estudos eles desconsideravam alguns efeitos negativos a favor dos positivos, né? Você meio que é, só dava os efeitos positivos para forçar essa facilidade das famílias deixarem simplesmente as crianças em creches. Só que qual que eram os pontos negativos de você deixar uma criança em creche, principalmente nessa faixa etária de 1 até 4 anos? Principalmente no primeiro ano, eu acho que é um ano que, assim, todos os pais deveriam se dedicar ao máximo para estar presente nesse período de um ano, porque é o ano de criação de vínculo com os pais. Entre 2 a 3 anos, você ainda tem que manter esse trabalho de formar um vínculo com a criança. E aí, quem sabe, no quarto ano, você despacha ela em alguma creche ou, de repente, em escola ou jardim de infância. Por que disso? Existe um negócio chamado apego inseguro e ele é muito facilmente desenvolvido nessa faixa etária, essa faixa etária de 1 aos 3 anos. E o que que ele acontece? Como acontece? Os filhos, crianças, são muito apegados aos pais. Então, toda vez que a criança ela corta esse apego e vai para um outro ambiente onde tem outras pessoas, a criança ela passa a desenvolver barreiras emocionais para suportar essa distância dos pais. Só que, como ela não gerencia tão bem as emoções ainda, o efeito negativo que pode acontecer é um apego inseguro, onde a criança ela traz para si um pouco de raiva, ela traz comportamentos agressivos na relação de pai e filho, e esse comportamento ele pode também ser distribuído para outras esferas. Então, mais para o futuro, ela pode ser uma pessoa com um pouco mais de dificuldade para se socializar, de repente ela tem comportamentos um pouco mais agressivos também, porque justamente essa quebra de vínculo que ela tem toda hora
na hora de você criar o vínculo familiar, que é o primeiro vínculo que é criado na vida de uma criança, ela passa a se comportar de uma forma agressiva para se defender dessa quebra de vínculo. Então, o fato dela querer, é, de repente, socializar, já é um motivo de pânico para ela, porque justamente ela não conseguiu desenvolver a habilidade de criar vínculos. E a creche, né, que esse pesquisador fala é que a creche não é assim a melhor escolha para os pais. O ideal mesmo é que você tenha tempo suficiente para cuidar você mesmo da criança até ali por uns 4 anos de idade. Então, esse cara ele foi caçado violentamente por um certo grupo político aí, né? Eu nem preciso mencionar quem foi o grupo político que passou a perseguir esse cara, depois que ele passou a querer ir atrás da verdade, entender os efeitos negativos dessa medida de você deixar o filho na creche logo nos primeiros anos de vida. E aqui provavelmente ele é um caso, né? Essa matéria é um caso que se encaixa dentro desse estudo do Jay Billick. Ele era uma criança aqui, né? Essa matéria diz que a criança tinha ali seus 18 meses, é 1 ano e meio, então ela tá na faixa etária ali de risco de desenvolver alguma coisa, algum problema emocional nesse sentido. Só que aqui ela tá falando que o filho de 1 ano e meio sempre chora de forma histérica toda vez que vai para a creche ou de repente está entrando ou saindo de lá, né? Nem os professores conseguem de repente criar esse vínculo com a criança. E lá dentro da creche, um outro detalhe é que os professores eram frios, né? Eles não sorriem, não tem nenhum tipo de interação calorosa com a criança. Eles só deixam a criança brincar ali de uma forma repetida, aqui que diz, né? Com o mesmo brinquedo, repetidamente com o mesmo brinquedo. Os professores não sorriem, então não tem essa interação de criação de vínculo. E os pais deixavam lá simplesmente porque como é que é? Perto de casa e tinha solução. Então, eu entendo essa facilidade aqui, só que tem outros pontos que eu acho que o japonês ele não vê, né? Ele não vê esses pontos mais emocionais e de necessidade de uma criança. Aí ela pensa, devo considerar mudar de creche? Cara, aqui com certeza você deve mudar se o ambiente ele tem esse ar, né, de hostilidade quase. Então, vamos ver o que diz aqui, né? É, Crianças de 1 a 3 anos podem ficar inicialmente confusas por estarem em um lugar desconhecido com adultos desconhecidos após começar a frequentar a creche. De certa forma, isso é normal. Por outro lado, os pais também vivenciam diversas ansiedades quando ficam separados dos filhos por longos períodos. Principalmente se o filho chora muito, você pode se preocupar até com os mínimos detalhes da creche e dos professores, assim como acontece com você. Então, esse período aqui, na verdade, é o período que a criança deveria estar com os pais. Então, assim, você vê que a matéria aqui ela peca um pouco nesse embasamento científico. Você tem essa matéria que foi criada por esse cuidador infantil, né? É. E esse cuidador de crianças, ele, assim, faltou estudar um pouco, porque você não deveria deixar crianças dessa faixa etária nesse, nesse ambiente, justamente porque ela tem a chance de desenvolver algum problema emocional, porque ela ainda não dominou muito bem a forma de você criar um vínculo confiável. E nesse vínculo confiável é o vínculo que a criança sabe que os pais eles vão estar um momento ali ausente, mas depois eles vão retornar. E justamente aqui ele fala essas merdas aqui. Ah, é normal por estar em lugar desconhecido, vai ficar confuso. Cara, assim, não é normal para uma criança. Normal para uma criança ela aprender primeiramente que isso aqui pode ser normal.
Então, assim, você vê que o cuidador infantil aqui no Japão não é das melhores flores que se cheirem. Bom, essa é a matéria que eu gostaria de compartilhar e dar um pouco da minha opinião. Você vê que o Japão ele consumiu mais um aspecto político do que o outro na criação de crianças. E assim, é notável nos efeitos colaterais que você tem depois, né? Você tem uma sociedade que não é muito boa na interação social e tem assim um considerável número de desvivamento de crianças. Mas aí você que sabe, né? Ou ver ou você ouve um profissional altamente qualificado de saúde, que geralmente é o cara que faz a base científica para toda a questão de cuidado de criança, você escuta geralmente qualquer um que está só reproduzindo o que outras pessoas um pouco mais à frente dela, como esse cientista, ele cria, né? Você só acha esses pesquisadores, esses especialistas passivos. Bom, se você curte esse tipo de vídeo de notícia, considere se inscrever no canal, deem aquele joinha e fique à vontade na seção dos comentários. Falou e até o próximo vídeo.